Olá! Você sabe o que é mitigar, conspurcar e idiosincrasia? São palavras que podem ser colocadas na redação para aumentar o teu padrão de vocabulário, para qualificar o teu texto e aumentar a tua capacidade de argumentatividade. Vou falar para vocês hoje aqui exatamente como montar uma redação com alguns tópicos, com alguns pontos, algumas palavras nos lugares certos para aumentar a tua nota e conseguir uma boa aprovação do próxima prova ou próximo concurso público, ok? Meu nome é Professor Beto, para quem não me conhece, né? E sou especialista em transformar pessoas interessadas em ser aprovados em primeiros lugares, ok? Vou começar com esse detalhe de redação, bem importante, veja bem. Aqui ao lado, vocês estão vendo um esqueleto de uma redação, certo? Tem lá em verde em cima uma introdução. O que se faz na introdução? Simplesmente se apresenta a ideia central que vai ser analisada no corpo da redação e se lança os dois aspectos de análise do assunto, daquele tema que foi proposto pela banca, certo? A definição é essa, é apresentar com clareza isso, apresentou o assunto e os dois enfoques ou mais, mas o ideal seriam dois, porque na verdade tu tens mais espaço para argumentar de maneira mais convincente, mais clara e com recursos argumentativos, certo? Então veja bem, depois desse parágrafo, que é o menor parágrafo de toda a redação, existe o parágrafo do desenvolvimento. Repara que está em azul. O parágrafo do desenvolvimento, tu vais analisar exatamente aquele fragmento do tema que foi apresentado lá em cima, certo? Agora, como se monta isso? De que maneira? Lá na introdução, tem palavras que são específicas da introdução, que são introduções qualificadas do ponto de vista de vocabulário, né? Eu vou passar para vocês aqui uma sugestão de um aluno excelente, chamado Lucas, e aí ele está se preparando para a polícia, né? E veja bem, e ele gosta de iniciar assim, concernente a, poderia dizer referente a, e depois coloca uma palavra feminina e já coloca uma crase. Eu vou mostrar para vocês o que acontece no design da redação quando acontece isso. Isso é um impacto na cabeça do corretor, ele fica encantado. Veja bem. Então, a introdução tem palavras específicas da introdução, já vou mostrar para vocês, mas a introdução tem esse papel de apresentar a ideia e os enfoques. Aí no desenvolvimento 1, tu vais analisar o primeiro enfoque apresentado lá em cima, né? Tudo com etapas. E tem palavras específicas para essas etapas. Depois vem o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é aquela parte que está ali num begezinho, né? E repare que o tamanho dos dois parágrafos do desenvolvimento são exatamente iguais. Esse é o ideal, que sejam exatamente iguais. E no final tem a conclusão, e na conclusão, a conclusão é um parágrafo que tem um tamanho intermediário, né? Ele é menor do que os desenvolvimentos, tem que ser, e pode ser, deve ser maior do que a introdução, ok? Esse é o esqueleto geral da redação. Aqui tem um exemplo de redação que eu montei só para que vocês possam ter uma ideia. Vejam bem, a introdução, o que acontece ali? A primeira coisa que é lançado é a informação atinente à poluição, que é uma redação que falaria sobre poluição. Então, a primeira coisa que esse aluno faz, ou os meus alunos fazem, né, é lançar a ideia com toda clareza. Se o assunto é poluição, vai ter que ter poluição lá no início. Se for violência, é violência. Se for inteligência artificial, é a inteligência artificial, ou concernente à inteligência artificial, com crase, atinente à inteligência artificial, com crase. Então já começa arrebentando, o corretor vê a primeira coisa, uma crase na primeira linha, ele olha, meu Deus do céu, mas esse aluno aí é de um outro nível, é um outro gabarito. Tu já arranca ganhando confiança e credibilidade do corretor, aumenta tua argumentatividade, certo? Depois que tu apresentar o assunto, tu vais lançar ainda no parágrafo da introdução os dois enfoques do assunto, certo? Bem importante. Aqui eu coloquei antigamente e atualmente, né, para que vocês possam ter uma ideia clara do que significa separar
fragmentos de um tema, separar segmentações de um tema. Veja outra coisa, gente, é importante, ó. A separação por tempo, antigamente, atualmente, é muito fácil, muito comum de dar conta de quase todos os temas que são solicitados em redações de concurso, tá? Aí, no segundo parágrafo, a primeira palavra que aparece é exatamente a ideia central daquele parágrafo, né? Que se vai falar primeiro sobre atualmente, então começa atualmente, aí começa a apresentar as ideias. Atualmente e vai explicar, né? Bem, um detalhe importante. A palavra, em vez de colocar atualmente, aqui no caso da poluição, a poluição é assim, assim, assim. Não use o é, use representa. Repara, só tirar o é e colocar representa já aumenta a qualidade do teu vocabulário e não é uma palavra difícil. O é que é muito fácil, muito batido e muito simples demais, entende? Não é errado, só que não realça a tua qualidade de vocabulário, ok? Depois disso, aí coloca a informação, em vez de colocar coloca representa, não sei quem você, explica alguma coisinha ali, e aí logo depois representa e vai dizer alguma coisa que seja um traço característico daquilo que você está falando, entende? Atualmente, a poluição é assim, 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 assado, né? A idiosincrasia, o que é idiosincrasia? Característica. A característica da população, pronto. Entende? Utilize isso. Realça muito o vocabulário. Sobretudo nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o que mais causa impacto e que vai afetar o resultado das tuas notas, tá? Então, tu lanças essa ideia do idiosincrasia, aí depois começa a explicar, né? Aí na explicação, vai dizer assim, ó, isso ocorre porquanto, utilize a palavra porquanto. O que é porquanto, professor? É igual por quê? É igual por quê? Por que se deve usar a palavra porquanto? Porque além dela valorizar a explicação, o professor que está corrigindo cansa de estar dando aula na escola explicando que pois, porquê, porquanto tem o mesmo valor. E os alunos acabam usando só o porquê. Aí, se tu chegares e utilizar o porquanto, nossa, repara a dificuldade, a diferença que existe de padrão de respeito ao teu texto, certo? Então, porquanto é igual porquê, certo? Escreve tudo junto como está ali no material, tá? Professor, só um pouquinho que eu vou tomar nota do material. Não precisa tomar nota do material, porque está no vídeo gravado, e além disso, aqui na descrição vai estar disponível esse material para vocês, né? Clica lá e aí se cadastra e acaba recebendo sem custo nenhum, tá? Tá de graça para vocês. Depois, está escrito assim, ó, por exemplo. Por que utilizar a palavra por exemplo? Porque quando tu diz que vai colocar um exemplo, o corretor está vendo assim, vai ser colocado um exemplo. E exemplo é um alto elemento de argumentatividade. Só que tu estás dizendo que vais fazer um exemplo. Então fica excelente por conta disso, certo? Depois de colocar o exemplo, tem que ser feito um encerramento. Aí duas coisas são importantes do encerramento, sobretudo desse primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o seguinte, ó, primeira coisa, o encerramento faz o fecho do parágrafo, daí deixa o texto muito qualificado, tá? Então veja bem o seguinte, o que acontece, ó, coloca assim, ó, por isso, e aí já se encaminha o fechamento, entende? E aí, no fechamento, sempre procura fazer uma coisa assim, o que esse assunto, esse tema está melhorando? Se ele está melhorando, ele está reduzindo o quê? Entende? Está reduzindo a poluição, está melhorando a saúde da população, está melhorando o clima, está melhorando a natureza, entende? Então, está mitigando, está diminuindo, está mitigando os problemas da natureza, certo? Então, mitigar é bem importante utilizar na conclusão. Daí aproveita e faça isso no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Como é que começa o segundo parágrafo do desenvolvimento? É importante ter um elemento de ligação, tipo, de outra forma, de outro modo, ou já, entende? Para dizer. Antigamente é assim, já atualmente, ou atualmente é assim, já antigamente, entende? Para fazer essa conexão com o parágrafo anterior, daí depois coloca o assunto ali e depois lança uma explicação. Uma sugestão para colocar aqui é isto ocorre devido a,
Bem importante. Vai explicar alguma coisa, usar a expressão devido a. Porque o devido a, se depois vier uma palavra feminina, o que acontece? Mesmo tendo devido a, sugere a presença da preposição a. Ó, coloca uma palavra feminina, daí surge a crase. Aí tu mostra de novo um novo domínio sobre essa área da gramática, tá? Logo em seguida, após ter apresentado essa informação aí, tu podes colocar uma informação chamado colocar um novo exemplo, tá? Um novo exemplo. Só que se lá em cima você colocou, por exemplo, nananana, aqui não coloca por exemplo. Entende? Coloca, podemos perceber isso, ó, são outros recursos para poder fazer. Tá? No material, logo em seguida, numa terceira página aqui, tem uma lista delas, eu vou retomar com vocês para vocês virem, desculpa o verbo, né? Para vocês virem como é que é, o que significa cada uma delas e qual é a eficiência, qual é o significado, tá? E aqui também pode ser utilizada a palavra conspurcar. Conspurcar é manchar, no sentido de manchou a imagem daquele povo, manchou a saúde daquele povo, conspurcar nesse sentido, ok? Veja bem uma coisa importante, ó. Essas palavras são palavras que estão espalhadas pelo texto, não estão todas na mesma linha, entende? Então, esses lançamentos esparsos de palavras um pouco mais raras dá um brilho ao texto. Não adianta colocar tudo no mesmo lugar, que aí não resolve, entende? Daí fica feio o texto, né? E para encerrar, quero comentar com você o seguinte, ó, que nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, quando terminar o parágrafo, também tem que fazer o fechamento. Pode colocar por isso, portanto, finalmente, assim, entende? Para encerrar, ok? Só veja uma coisa, ó. Se tu colocaste por isso lá em cima, não coloca por isso aqui. Coloca portanto, entende? Tente variar. E para começar o último parágrafo do texto, é interessante colocar algo que ressalte que tu vais começar o encerramento, sem colocar o tão batido, portanto, entende? Pode ser colocado, a minha sugestão aqui é, neste viés, tal coisa aconteceu. Entende? Fica chique, raro e eleva a qualidade de padrão vocabular. Ok? Bem, e o próximo item que eu queria ver com vocês é que aqui tem um resumo de tudo isso, de cada uma dessas palavras, do seu valor. Ó, o atinente a, que depois é uma palavra feminina, né? O impacto que causa é bem interessante. Ainda mais na primeira linha. O odiernamente, aqui odierno é moderno, atual, você vai colocar atual, não fica repetindo atual, coloca atual, odierno, entende? Atualmente, odiernamente, tá? Para ligar as duas informações de contraste, pode ser em contrapartida, em vez de colocar mas, coloca em contrapartida, né? Conspurcar, já informei a vocês, porquanto é igual porque, lembra bem, porquanto é igual porque, diante disso, é uma possibilidade de fazer aquela conclusão, em vez de portanto, por isso, diante disso, excelente, né? Mitigar, que é reduzir, né? Eleva muito o padrão de vocabulário utilizar a palavra mitigar, por incrível que pareça. De outro modo, também pode contrastar, em vez de já, para ligar um parágrafo com o outro, coloca de outro modo, ok? Essas são algumas possibilidades, ok? Muito bem. Se vocês tiverem mais dúvidas, entre em contato comigo, entende? Pergunta aqui embaixo, pede e veja que vídeo vocês querem que eu faça mais para qualificar a redação de vocês. Beijo no coração, até a próxima.